De repente, atingiu-se a sensação que havia muito não experimentava, atingiu-a, de que centenas de olhos estavam a olhar para os seus braços e pescoço nus, sensação que lhe agradou e lhe desagradou, provocando nela todo um enxame de recordações, desejos e emoções ligados com esta sensação. Duas meninas muitíssimo bonitas, Natasha e Sónia, na companhia do conde Ilya Andreevich, que não aparecia em Moscou havia tanto tempo, atraíram todas as atenções. Além disso, como toda a gente já sabia vagamente da promessa de casamento entre Natasha e o príncipe Andrei, e que desde então os Rostov viviam na aldeia, toda a gente olhava com curiosidade para a noiva de um dos melhores partidos da Rússia. Natasha ficara mais bonita na aldeia, como toda a gente lhe dizia. E nessa noite, graças à emoção, parecia especialmente bonita. A plenitude da sua beleza e vivacidade, em combinação com uma perfeita indiferença por tudo à sua volta, impressionava. Os seus olhos negros passavam pela multidão sem procurarem ninguém. O seu braço fino e desnudado, até acima do cotovelo, apoiava-se no rebordo de veludo, e a mão, pelos vistos inconscientemente, abria e fechava ao ritmo da abertura, amarrotando o programa. Olha, é a Lenina, dizia Sónia. Com a mãe, parece. Meu Deus, o Mikhail Kirillitch engordou ainda mais, dizia o velho conde. Olhem, a nossa Ana Mikhailovna tem cá uma coifa. E as Karagin e Boris com elas, vê-se logo que estão noivos. Drubetskoy já fez o pedido, soube isso hoje, disse Chin-Chin, entrando no camarote de Rostov. Natasha olhou na mesma direção que o pai e viu Julie, que, com pérolas no pescoço, gordo e vermelho, empoado, como sabia Natasha, estava sentada toda feliz ao lado da mãe. Atrás delas, com um sorriso e inclinando o ouvido para a boca de Julie, via-se a cabeça bonita de Boris com o seu penteado liso. Olhava de soslaio para os Rostov e, sorrindo, dizia qualquer coisa à noiva. Estão a falar de nós, de mim e dele, pensou Natasha. Pelos vistos está a acalmar a noiva que tem ciúmes de mim. Não para. Em vão se preocupam. Se soubessem como são indiferentes para mim, todos eles. Atrás deles estava sentada Ana Mikhailovna, com a sua coifa verde e o rosto resignado à vontade de Deus, mas feliz, festivo. No seu camarote reinava aquela atmosfera própria dos lugares onde há noivos. Uma atmosfera que Natasha conhecia bem e adorava. Aliou-se deles e, de repente, toda a humilhação da sua visita matinal lhe veio à memória. Mas que direito tem de não querer aceitar na sua família? O melhor é não pensar nisso, não pensar antes de ele chegar. Disse para si mesmo e começou a observar os rostos conhecidos e desconhecidos da plateia. À frente, no centro, apoiando as costas na balaustrada do fosso da orquestra, estava Dolokhov, com a enorme cabeleira encaracolada repuxada para trás, de trás persa. Era visto de todo o teatro, sabendo que atraía a atenção de toda a sala, tão à vontade como se estivesse em sua casa. Perto dele estava a multidão da mais brilhante juventude moscovita, com ele, pelos vistos, a dar o tom. O conde Ilya Andreevich, rindo, deu um abanão a Sónia, que corava, apontando para o seu antigo adorador. Reconheceste-o? Perguntou. Onde é que ele apareceu? Perguntou o conde a Chin-Chin. É que andava perdido para umas bandas quaisquer. Sim, respondeu Chin-Chin. Esteve no Cáucaso, fugiu de lá e, segundo dizem, foi ministro de um príncipe persa qualquer e matou lá o irmão do chá. Agora todas as senhoras moscovitas estão loucas por ele. Dolotchov do Persan, sem mais nem menos. Agora aqui não se tem uma conversa em que não se mencione Dolokhov. Jura-se por Dolokhov, convida-se as pessoas para lhes servir Dolokhov como quem serve esturjão, dizia Chin-Chin. O Dolokhov e mais o Anatol Karagin deram a volta à cabeça a todas as senhoras daqui. Na frisa vizinha entrou uma senhora alta e bela, com uma trança enorme, os ombros cheios, muito desnudados, com um colar duplo de pérolas grandes ao pescoço, e passou muito tempo a acomodar-se com o barulho do rossegar do vestido de seda grossa. Natasha involuntariamente observava aquele pescoço, aqueles ombros, aquelas pérolas, aquele penteado, e admirava-lhe a beleza dos ombros e das pérolas. Quando Natasha olhou para ela uma segunda vez, a senhora voltou a cabeça e, cruzando o olhar com o do conde Ilya Andreevich,
acenou-lhe com a cabeça e sorriu. Era a condessa Bezúkhova, mulher de Pierre. Ilya Andreevich, que conhecia toda a gente, debruçou-se sobre o rebordo e pôs-se a falar com ela. Chegou há muito, condessa? Perguntou-lhe. Vou ter consigo. Vou beijar-lhe a mãozinha. Eu vim cá tratar de uns assuntos e trouxe comigo as minhas miúdas. Dizem que a Semionova é incomparável. Ia dizendo Ilya Andreevich. O conde Piotr Kirilovich nunca se esquecia. Ele está cá. Está e queria passar por aqui, disse Helene e olhou com atenção para Natasha. O conde Ilya Andreevich voltou a sentar-se. Não é bonita? Disse em sussurro a Natasha. Uma maravilha, disse a Natasha. Qualquer um se apaixona por ela. Neste momento soaram os últimos acordes da abertura e o maestro bateu com a batuta na estante. Na plateia houve um movimento dos atrasados. O pano subiu. Mal subiu o pano, silenciou-se tudo na plateia e nos camarotes, e todos os homens velhos e jovens, de fardas e de casacas, e todas as senhoras carregadas de pedrarias na pele nua, dirigiram com uma curiosidade ávida toda a atenção para o palco. Natasha também. 9. A meio do palco havia tábuas lisas. Dos lados, árvores de cartão pintado, por trás um telão estendido preso a tábuas. No centro da cena estavam sentadas umas moças, de espartilhos vermelhos e saias brancas. Uma delas, muito gorda, vestido branco de seda, sentava-se à parte, num banquinho baixo que estava colada por trás uma cartolina verde. Todas elas cantavam qualquer coisa. Quando terminaram a sua canção, a moça de branco aproximou-se do lugar do ponto e foi juntar-se a ela um homem de calças justas de seda nas pernas gordas, com penacho e punhal, que começou a cantar e a abrir os braços. O homem das calças justas cantou sozinho, depois cantou ela. Depois calaram-se os dois, tocou a música. O homem pôs-se a apalpar com os dedos a mão da rapariga de branco, pelos vistos à espera do compasso para cantar um dueto com ela. Cantaram em duo. Todo o público começou a bater palmas e a gritar. E o homem e a mulher, que representavam em palco um par de namorados, puseram-se às vénias ao público sorrindo, abrindo os braços. Depois da aldeia e no estado de ânimo sério em que se encontrava Natasha, tudo aquilo lhe parecia esquisito e incompreensível. Era incapaz de seguir o desenrolar da ópera, sequer de ouvir a música. Via apenas os cartões pintados, homens e mulheres estranhamente trajados, movendo-se, falando e cantando de forma estranha, sob a luz forte. Sabia que aquilo devia representar alguma coisa, mas era tudo tão alambicado, falso e artificial que ela ora sentia vergonha pelos atores, ora os achava ridículos. Olhava à sua volta para os rostos dos espectadores, procurando neles o mesmo sentimento de ironia e perplexidade que ela própria tinha, mas todos os rostos estavam concentrados no que se passava no palco e exprimiam admiração. Fingida, parecia a Natália. Pelos vistos tem de ser assim, pensava Natasha. Olhava alternadamente, ora para as filas de cabeças alisadas com pomada na plateia, ora para as mulheres desnudas nos camarotes, sobretudo para a sua vizinha Helene, que de pele toda ao léu, com um sorriso sereno e calmo, olhava para o palco sem desviar os olhos, sentindo a luz forte derramada por toda a sala e o ar tépido aquecido pela multidão. Natasha, a pouco e pouco, começava a entrar no estado de embriaguez que havia muito não experimentava. Tinha esquecido quem era, onde estava, o que se passava à sua frente. Olhava e devaneava, passavam-lhe inesperadamente pela cabeça as mais estranhas e desconexas ideias. Ora imaginava saltar para a ribalta e cantar a mesma área que a atriz cantara, ora lhe apetecia tocar com o leque num velhinho sentado perto, ora debruçar-se para Helene e fazer-lhe cócegas. Num dos momentos em que no palco todos se calaram, à espera que começasse a área, rangeu a porta e pelo tapete da plateia do lado onde era o camarote dos Rostov, soaram os passos de um espectador atrasado. É o Kuragin, sussurrou Chin-Chin. A condessa Bezúkhova virou-se, sorrindo para o homem que entrava. Natasha olhou na mesma direção da condessa Bezúkhova e viu um ajudante de campo incrivelmente bonito, com um ar convencido e ao mesmo tempo cortês, a aproximar-se do seu camarote. Era Anatol Kuragin, que Natasha já vira e destacara no baile de Petersburgo.
Envergava agora a sua farda de ajudante de campo com uma dragona e uma agulheta. Andava em passo contido e brioso, que poderia parecer ridículo se ele não fosse tão bonito e o seu belo rosto não tivesse aquela expressão de contentamento bonacheirão e alegre. Apesar do espetáculo prosseguir, ele sem pressas, tinindo ligeiramente com as esporas e o sabre, mantendo erguida a bela cabeça perfumada, andava numa passada regular pelo declive atapetado. Lançando um olhar a Natasha, aproximou-se da irmã, colocou a mão enluvada no rebordo do seu camarote, acenou-lhe com a cabeça e, inclinando-se, perguntou qualquer coisa apontando para Natasha. Mais charmante, disse, falando por certo Natasha, o que esta nem tanto ouviu como adivinhou pelo movimento dos lábios. Depois voltou para a primeira fila da plateia e sentou-se ao lado de Dólokhov, dando uma cotovelada amigável e camarada naquele Dólokhov que era considerado com tanto servilismo pelos outros. Piscou-lhe o olho, sorriu-lhe e fincou o pé na balaustrada do fosso da orquestra. Como o irmão e a irmã são parecidos, disse o conde. Ambos tão bonitos. Tchim-tchim, a meia voz, pôs-se a contar ao conde a história de uma qualquer intriga de Kuragin em Moscovo. A história a que Natasha prestou atenção precisamente porque Kuragin tinha dito dela charmante. O primeiro ato acabou. Na plateia todos se levantaram, se misturaram, entrando e saindo. Boris apareceu no camarote dos Rostov, recebeu com simplicidade as felicitações pelo seu noivado e, erguendo o sobrolho com um sorriso distraído, transmitiu a Natasha e a Sónia o pedido de sua noiva para que fossem ao seu casamento. Depois saiu. Natasha, alegre e garridamente, falou e felicitou pelo seu casamento próximo aquele mesmo Boris por quem antes estava apaixonada. No estado de embriaguez em que agora se encontrava, tudo parecia simples e natural a Natasha. A desnuda Helene, sentada perto dela, sorria a todos com um sorriso igual. Da mesma forma, Natasha sorriu a Boris. O camarote de Helene encheu-se e mesmo de fora, do lado da plateia, foi rodeado pelos homens mais inteligentes e aristocráticos da sala, que competiam em exibir a toda a gente que eram conhecidos dela. Durante o intervalo, Kuragin, encostado com Dólokhov à balaustrada, não parou de olhar para o camarote dos Rostov. Natasha sabia que ele falava dela, e isso dava-lhe prazer. Chegou mesmo a virar a cabeça para que ele a visse de perfil, o ângulo que ela pensava favorecê-la mais. Antes do início do segundo ato, apareceu na plateia a figura de Pierre, a quem os Rostov ainda não tinham visto desde a sua chegada a Moscou. Tinha uma cara triste, engordara ainda mais desde a última vez que Natasha o vira. Sem prestar atenção a ninguém, Pierre passou para as primeiras filas. Anatole aproximou-se dele e disse-lhe qualquer coisa, olhando para o camarote dos Rostov. Pierre, ao ver Natasha, animou-se e, rapidamente atravessando entre as filas, foi junto do camarote deles. Apoiando os cotovelos no rebordo, sorrindo, conversou longamente com Natasha. Durante a sua conversa com Pierre, Natasha ouviu no camarote da condessa Bezukova uma voz masculina e, por qualquer razão, percebeu que era o Kuragin. Este, quase a sorrir, olhava-a frontalmente nos olhos, de forma tão maravilhada e meiga, que a Natasha pareceu estranho estar tão perto dele, olhar assim para ele, ter tanta certeza de ser admirada por ele e não travar conhecimento com ele. No segundo ato, os cenários de cartão representavam monumentos. Um buracão na tela era a lua. Ergueram-se quebras-luzes na ribalta e, em sons graves, atacaram a música os cornetinos e os contrabaixos. Da esquerda e da direita saíram para o palco muitas pessoas de mantos pretos. As pessoas, empunhando uma espécie de punhais, começaram a abanar as mãos. Depois chegaram a correr mais umas pessoas quaisquer e puseram-se a arrastar para fora aquela moça de branco, mas que agora estava de azul celeste. Não a levaram logo. Primeiro ainda cantaram demoradamente com ela e só depois a arrastaram. E logo nos bastidores bateram 3 vezes em qualquer coisa de ferro e toda aquela gente se ajoelhou e pôs a cantar uma oração. Todas aquelas atuações eram interrompidas várias vezes pelos gritos de entusiasmo do público. Durante este ato, Natasha, sempre que olhava para a plateia, via Anatole Kuragin, que com o braço sobre o espaldar da poltrona olhava para ela. A Natasha agradava que ele se cativasse dela,
não lhe parecendo que havia nisso qualquer mal.